Chegamos na penúltima lição desse trimestre aqui da classe dos pré-adolescentes, onde estamos finalizando quase o trimestre sobre o tema Igreja, um lugar de comunhão, deste segundo trimestre da CPAD em 2025. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a missão da igreja. Você pode trabalhar a leitura bíblica que está em Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16. Depois você pode apresentar o que a Bíblia diz, que está em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, junto com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola dominical da sua igreja. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, aproveita e se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, para você não perder nenhuma das nossas aulas já do próximo trimestre. Você pode me acompanhar aqui no YouTube, no Spotify, no TikTok, no Instagram. Eu vou ter o prazer em te receber nessas plataformas digitais também. Que o Senhor te abençoe, que essa aula edifique você e que você seja uma bênção já nesse encerramento de trimestre para a glória de Deus. Na lição de número 12, aqui da classe dos pré-adolescentes, estamos então trabalhando neste trimestre, é importante você sempre recordar isso, estamos trabalhando nesse trimestre sobre a própria doutrina da igreja. E na lição de número 12, nós vamos voltar o nosso olhar sobre o efeito missional, ou seja, a ação missionária da igreja. É importante você levar em consideração que a missão, ela vem da parte de Deus. Deus, ele é o primeiro missionário que a Bíblia cita. Deus age em missão. Lembra disso, tá? Você precisa apresentar isso para os teus alunos. Quando o homem caiu, pecou, foi ele que no jardim foi à procura do ser humano que estava afastado da sua presença. Então, olhando para a Bíblia, nós descobrimos que Deus é o primeiro missionário, Deus é o pai das missões, Deus é o senhor das missões, Deus é o dono da missão. Então, se você olha para a Bíblia, você vai descobrir que o Senhor é um Deus missionário. Também você percebe que o plano da salvação foi estabelecido por ele. Efésios 1:4 descreve isso. Você pode ler esse versículo junto com os teus alunos na eternidade. Antes de criar todas as coisas, Deus planejou a salvação. Então você vê o coração de Deus sendo um coração missionário. E nós, como Igreja de Cristo, discípulos de Jesus, precisamos também agir em missão. A Igreja de Cristo tem um papel missional. Nós entendemos que o Senhor é o sustentador das missões. E a Igreja de Cristo, ela age agora em um papel missionário, resgatando vidas para a glória de Deus. Para a gente entender isso de uma forma muito clara hoje em sala de aula, nós vamos trabalhar isso com você ponto a ponto. Então vamos para o primeiro ponto da lição. Se eu estou te ajudando até aqui, se você pode, deixa aí teu comentário, teu likezinho e se inscreve no canal também. O primeiro ponto da nossa lição vai trabalhar então sobre o seguinte argumento aqui em sala de aula. Vai trabalhar sobre a igreja discipuladora. Neste primeiro ponto, é muito importante você observar a citação, então, para os teus alunos, você fazer isso, você precisa realizar isso em sala de aula, em citar o tema do ponto da lição, Igreja Discipuladora, dá uma observada em quantos subtópicos você vai trabalhar, nós vamos trabalhar 3 subtópicos, você precisa citá-los para os teus alunos, tá? Para eles criarem, então, uma expectativa e não fugir do assunto da lição. Às vezes o professor não cita, foge do assunto, não termina a aula. É muito importante que você tenha um foco na hora da tua ministração para você não se perder na hora da explicação, tá? Nós estamos trabalhando nesse viés que a Igreja de Cristo, nesse primeiro ponto, ela tem um olhar discipulador. Ou seja, nós vamos olhar também para o discipulado. Agindo em missão, a igreja age em discipulado. O discipulado faz parte da ação missionária da igreja. Não dá para tirar, por exemplo, o discipulado de perto do evangelismo, da ação missionária. Toda igreja que é uma igreja missionária ou missional é uma igreja que age também discipulando. A evangelização é a ação, então, de resgatar vidas para Cristo, de falar de Jesus para as pessoas. E uma ferramenta que nós utilizamos muito na hora da pregação e na hora da missão é a ferramenta discipuladora, ou seja, o discipulado. Para entender melhor, vamos então para o primeiro subtópico que trata sobre o tema: o que é discipular?
Neste primeiro subtópico, é muito importante nós voltarmos o nosso olhar, entendendo que discipular é ensinar, é acompanhar alguém. Ou seja, a ação do discipulado está entrelaçada com falar de Jesus para alguém. E a igreja que é discipuladora é uma igreja que age em discipulado, ou seja, uma igreja que enraiza Jesus no coração das pessoas. Discipular é ensinar a respeito de Jesus, é falar a respeito do Evangelho, é propagar o ID de Cristo no coração daquele que é novo convertido, nova convertida. Não é uma lição de 3 meses que nós realizamos antes do batismo, não é isso. O discipulado ele vai para a vida toda. O discipulado é inculcar Jesus na vida das pessoas, até mesmo depois do batismo em águas. Então, discipular, biblicamente falando, é a ação de entender que nós temos o papel de anunciar Jesus para as pessoas, ensinando com o nosso exemplo de vida, ensinando, por exemplo, a respeito das Escrituras, ensinando a orar, praticando também oração, ensinando a evangelizar, realizando também a evangelização. Existem igrejas discipuladoras no Brasil que têm um exemplo extraordinário de missão. E essas igrejas discipuladoras trazem um exemplo enriquecedor para o nosso coração. Existem diversas igrejas no estado do Maranhão, existem diversas igrejas na própria Bahia. Inclusive, na Bahia, nós temos o Conselho de Discipulado Dinâmico, o qual eu faço parte como um dos membros da nossa convenção. É muito importante nós entendermos esse viés discipulador para edificar vidas, anunciar vidas, resgatar vidas para a glória de Deus. Essa ação discipuladora é uma ação que produz, então, crescimento. Avançando, o segundo subtópico, então, traz para nós o seguinte argumento: o discipulado é um mandamento. Se observarmos na palavra, nós vamos entender que o discipulado ele faz parte da vida da igreja. É um mandamento de Jesus. Como igreja de Cristo, nós precisamos então fazer discípulos. Mateus 28:19. É nosso papel levar Jesus para as pessoas. É o seu papel falar do discipulado. Uma igreja discipuladora se preocupa com vidas. Isso foi demonstrado no período da pandemia. Nós precisamos observar essa visão de não sermos somente uma igreja que se preocupa com eventos. É muito bom ter uma festa na igreja, é muito legal, traz uma dinâmica muito boa na congregação. Mas é fundamental nos preocuparmos com pessoas, preocupar com aquele irmão, com aquela irmã que está afastado da igreja. Isso é discipulado. O discipulado é acompanhar alguém alimentando essa pessoa pela palavra e treinar essa pessoa para alimentar também outra pessoa pela palavra. O discipulado é levar alguém a levar outra pessoa a Jesus, a anunciar Cristo para essa pessoa, para que essa pessoa então se enraize em Jesus. O discipulado responsável e verdadeiro não enraiza as pessoas em outras pessoas. Como assim, pastor? Não enraiza, não faz discípulos para determinado pastor, mas faz discípulos para Jesus, crentes em Jesus, servos de Jesus. Esse é o papel da igreja, que é missionária e ao mesmo tempo é discipuladora. O terceiro subtópico, então, trata sobre a seguinte argumentação: a nossa responsabilidade no discipulado. Nós temos uma responsabilidade discipuladora. Como terceiro subtópico, nós precisamos voltar o nosso olhar para essa responsabilidade que temos de sermos uma igreja discipuladora. Jesus ordenou que nós devemos ensinar o evangelho a todas as pessoas. Mateus 28:20 confirma isso. Então, a responsabilidade de ser uma igreja discipuladora é a responsabilidade, então, de levar as pessoas a Cristo, de ensinar a respeito de Jesus, seja desafiado a discipular alguém. Você que é professor da escola bíblica, você tem esse papel de discipulador. O que é o discipulador? Aquele que ensina. O discípulo é aquele que aprende. Você, como professor da EBD, professora, você está discipulando o teu aluno a servir a Jesus. Ou seja, o discipulado não é somente um período para o processo do batismo. Ele vai adiante. A cada dia em que você ensina o evangelho, a cada momento em que você se preocupa em falar de Cristo para a vida do teu aluno, isso é discipulado. E é nossa responsabilidade sempre ensinar sobre Cristo no contexto em que nós estamos vivendo. Um contexto que é pautado na visão hedonista, um contexto que é pautado nessa visão do prazer para si, no egoísmo.
Nós precisamos falar de Cristo e resgatar vidas para Jesus. Isso é missão, isso também é discipulado. Vamos então para o nosso segundo ponto, que trata sobre o seguinte argumento: a igreja agora evangelizadora. É muito importante nesse segundo ponto você voltar o teu olhar para a citação do tema do segundo ponto. Apresentar os subtópicos que você vai trabalhar para você não se perder na hora da ministração. Apresentar, por exemplo, cada subtópico, só os temas para os teus alunos, para que eles então tenham uma visão sobre o que você vai trabalhar, tá? Tenham uma visão sobre como você vai desenvolver a sua aula. Pastor, se tiver alguma pergunta, quando é que eu respondo isso para o meu aluno? Entre cada subtópico. No final de cada subtópico, você pode perguntar para os teus alunos se eles têm alguma pergunta e eles podem participar no final de cada subtópico. Escute um, dois alunos e vá para o próximo para Deus te usar. Nesse segundo ponto, nós vamos analisar a respeito do papel da igreja agora nessa visão de evangelização. Observe, evangelismo é a doutrina. É a doutrina teológica que ensina a respeito de propagar o evangelho, de anunciar Jesus. Evangelização é a ação da igreja agora em missão. Então, nosso papel é um papel evangelizador na evangelização. O primeiro subtópico traz, então, para nós o seguinte argumento: somos canais de Deus. Chegamos então nesse primeiro subtópico analisando com você exatamente que todo cristão é um canal de Deus para anunciar Jesus para alguém. O que você vai fazer em sala de aula? Você vai inculcar na cabeça do teu aluno e da tua aluna que eles têm a responsabilidade de anunciar a verdade do evangelho, evangelizando na escola, no trabalho, onde estiverem, sendo pré-adolescentes também. Isso fala exatamente da nossa responsabilidade de falar de Cristo para as pessoas. Além de sermos uma igreja discipuladora, devemos ser então uma igreja que age na evangelização. A evangelização traz uma perspectiva extraordinária a respeito da palavra de Deus. A evangelização é o nosso papel de anunciar Cristo para as pessoas, é o nosso papel de anunciar Jesus para as pessoas, de levar as pessoas agora a conhecerem a respeito de Cristo. Você pode desafiar o teu aluno nessa ação evangelizadora. Avançando, segundo subtópico, trata então sobre o seguinte argumento: como posso então evangelizar? Neste segundo subtópico do segundo ponto, você vai apresentar para o teu aluno essa ação de como poder evangelizar, de levar Jesus para alguém. Você pode apresentar especialmente essa ação entregando folhetos na rua, falando de Jesus para os colegas da escola, anunciando com responsabilidade na própria rede social que ele tem, que ela tem, falando sobre Jesus, orando por alguém em uma partida de futebol, em jogando videogame, ele pode aproveitar a oportunidade para anunciar Jesus. O adolescente cristão, ele tem a responsabilidade agora de ter um relacionamento com Deus e você pode falar sobre esse relacionamento e compartilhar esse relacionamento com Deus com seus amigos. Detalhe, ele não precisa conhecer muito de Bíblia, porque às vezes o adolescente pensa assim: eu preciso conhecer muito de Bíblia, de teologia para evangelizar. Não é bem assim. A evangelização, ela tem uma ferramenta poderosa, conhecida como testemunho. O testemunho é a ferramenta que o teu aluno tem. O que é o testemunho? É ele entender quem ele é ele antes de Jesus, como foi aquele processo da salvação e como ele está agora com Jesus. Se ele entender esse processo de quem ele era antes, como aconteceu e como ele está agora, ele é um testemunho diante da presença de Deus. O testemunho atrai vidas e é uma ferramenta poderosa para o pré-adolescente cristão falar de Jesus para alguém. Avançando, vamos então para o terceiro subtópico que trata sobre o seguinte argumento: acolhimento também é evangelização. Neste terceiro subtópico do segundo ponto, nós entendemos então que essa ação de ser uma igreja acolhedora, de integrar as pessoas, de receber as pessoas, é uma ação também de evangelização. Digamos, um novo convertido aceitou a Jesus como teu Salvador. Ele está passando pelo processo do discipulado, ainda não foi batizado em águas.
ele já pode ser integrado nas atividades da igreja. Exemplo, integrado nos grupos da igreja, em um grupo de adolescentes, de pré-adolescentes, já para ele se identificar com as atividades da igreja, na escola bíblica dominical, nos PGs que geralmente são realizados em determinadas denominações e igrejas também, pequenos grupos. Isso ajuda essa pessoa a se afastar do mundo. Então você está puxando ele para perto. Isso aqui é integrar a pessoa nas atividades da igreja, é dar responsabilidade para ela. Não é que você vai dar um cargo para um novo convertido, não é bem assim. Mas é que você vai chamar a atenção dele, chamar a atenção dela e puxar para perto. Ou seja, receber bem, abraçar, para que essa pessoa então se sinta à vontade em estar na igreja, na comunidade que você congrega. Se nós tivermos essa mentalidade, nós vamos compreender então que essa pessoa está sendo transformada em Jesus, pode dar frutos, pode ser uma bênção para a glória de Deus. Essa cultura de afastamento, de colocar uma pessoa só depois que for batizada, isso atrasa muito na hora da evangelização. Quem estuda especialmente a prática da evangelização entende que a integração é fundamental. Isso faz parte do discipulado, a integração é fundamental. É trazer a pessoa para os grupos da igreja. A Assembleia de Deus tem muito isso, para os círculos de oração, para os PGs, para as atividades, chamando para perto, chamando para orar. Isso aqui é integrar a pessoa. E a pessoa, então, ela passa a viver esse discipulado de forma madura. E então toma a decisão de servir a Cristo. Que Deus use você. Para a gente avançar, vamos então para o terceiro ponto. Eu espero que essa aula esteja edificando você. Se está, comenta aí. Vamos então para o terceiro ponto, que trata sobre uma igreja missionária. É muito importante você observar que neste terceiro ponto você tem 3 subtópicos. Cite o tema do ponto, o tema dos subtópicos, ministre para os teus alunos. Neste terceiro ponto, nós vamos voltar um olhar agora para sermos uma igreja missionária. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela é uma igreja que investe em missões. Ser uma igreja missionária é amar a Jesus, é resgatar vidas para Cristo. Então, se você, como pré-adolescente, já faz isso, isso vai te trazer um amadurecimento pela fé. Eu comecei muito cedo a evangelizar pessoas. Eu fazia visita nos hospitais acompanhado por alguém já pré-adolescente, aprendendo o caminho, ensinando, conhecendo, falando de Cristo, anunciando Jesus, nas evangelizações de rua. Isso vale muito a pena para o pré-adolescente, porque traz um amadurecimento em Cristo. Eu te digo isso porque sou prova viva desse trabalho. Vamos então para o primeiro subtópico do terceiro ponto, que trata sobre a missão local. O primeiro subtópico, então, traz um olhar para nós a respeito da missão local. A igreja ela se envolve com a evangelização. A igreja ela age em missão. O que é a missão local? É a missão aqui. Você pode realizar a missão, por exemplo, no bairro e na comunidade em que você está inserido, que o teu aluno está inserido, ou seja, na circunvizinhança da igreja, na escola, perto dos hospitais, claro que com muita responsabilidade, acompanhado por alguém, levando a Bíblia, anunciando Jesus, entregando um folheto, fazendo realizações de ações missionárias. Tem diversos teatros missionários que são realizados nos semáforos, acompanhados por alguém, por pré-adolescentes. Sensacional. Teatros em determinadas praças onde tem público, você pode realizar uma missão local. A missão começa aqui e agora. Essa visão, então, te ajuda a anunciar a Cristo e falar da bondade e do amor do Senhor. Avançando, vamos então para o segundo subtópico, que trata agora sobre a missão transcultural. O que é a missão transcultural? Como eu falei para você, a missão local é a missão aqui, onde você está inserido, no Brasil, na tua cidade, na tua comunidade, missão local. A missão transcultural já é uma missão em outro país, ou seja, transcultural, outra cultura, outro país. Você também pode realizar missão transculturais aqui no Brasil, por exemplo, trabalhando com povos indígenas, outra cultura. Então se transforma em missão transcultural. Você pode trabalhar em determinadas comunidades do Brasil que são mais afastadas, transcultural também. A cultura é diferente, tá?
Então você percebe nessa missão transcultural que você pode realizar missões em outros países, em outras comunidades, com o objetivo então de levar Jesus para as pessoas. É claro que a missão transcultural precisa ter um preparo para ser realizada. Você precisa passar por um processo de estudos e preparação para conhecer a língua, o costume do local, da comunidade, para não desrespeitar ninguém, mas anunciar Jesus para as pessoas. Eu espero muito que essa aula esteja edificando você. Para a gente fechar, vamos então para o terceiro e último subtópico que trata sobre a consciência missionária. Todos nós precisamos trabalhar para termos então uma consciência missionária. A consciência missionária é implantada pelo Espírito Santo em nós. Se nós orarmos por missões também, a nossa consciência vai amadurecendo nesse viés. É nosso papel agora inculcar na vida dos nossos alunos essa consciência missionária, ou seja, anunciar Jesus é também trazer o amadurecimento da fé para aquele que está em preparo, para aquele que vai falar de Cristo como teu aluno da escola bíblica dominical. Você em Cristo deve ser um instrumento de Deus para ensinar o teu aluno sobre a responsabilidade de levar Jesus para alguém. Eu espero muito que essa aula possa ter te edificado, que você seja um instrumento na palavra. Lembra que nessa data dessa lição acontece então o centenário, na realidade 112 anos da Assembleia de Deus no Brasil, realizada por 2 missionários que tiveram a coragem de sair dos seus países e virem ao Brasil sem conhecer o idioma para anunciar a Jesus e falar do amor de Deus. O missionário Daniel Berg e Gunnar Wingre. Que Deus em Cristo edifique você, pela palavra, para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, deixa teu comentário aqui nesse vídeo. Se inscreve no nosso canal Janderson Nascimento no YouTube também. Se você pode, nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Instagram, @Janderson Nascimento ou @FaciliteBD. Eu vou ter o prazer de receber por lá. Acompanhe nosso Ministério Pastoral também. Estamos disponíveis no Spotify. Lembra que eu estou postando aula de segunda a sexta aqui no canal do YouTube, agora no novo horário, às 18 horas, toda sexta-feira para você. E toda sexta pela manhã, pré-adolescentes, lá no Spotify, onde você pode ter acesso também. É só você procurar Pastor Janderson Nascimento. Que Deus edifique você pela palavra em Cristo Jesus. Estamos nos preparando para o próximo trimestre. Já tem aula pronta para você. Vai ser uma lição extraordinária, onde nós vamos caminhar juntos, estudando a palavra de Deus em Cristo Jesus. Agora eu quero orar por você, pedindo a direção de Deus sobre a tua vida, para que Deus use você pela palavra na escola bíblica dominical da tua igreja, para que a tua aula seja uma bênção em Jesus. Agora, momento especial, momento de oração. Neste momento de oração, eu quero interceder por você que vai ministrar. Eu vou pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Se você está afastado de Jesus e quer voltar para Cristo, nós vamos orar por você. Se você quer aceitar Jesus agora, você pode escrever aqui: eu quero aceitar Jesus. Diversas pessoas estão fazendo isso. Glória a Deus por esse trabalho. Eu vou orar por você que precisa de oração também. Se você tem um pedido de oração, coloque aí, porque nós vamos pedir a bênção de Deus sobre você. Vamos orar juntos em nome de Jesus? Vamos orar. Senhor, diante da tua presença, nós te agradecemos por essa aula. Te agradecemos porque o Senhor fala aos corações. Ó Deus, desperta no coração do teu filho, da tua filha, um coração discipulador, evangelizador, que possa, Senhor, agir em evangelização, anunciando o teu ID, anunciando a tua palavra, junto com os teus alunos na escola bíblica. Deus, em nome de Jesus, usa esse teu servo, tua serva, que vai ministrar essa aula, para a glória de Deus, que os alunos deles sejam impactados por tua presença, que tenham desejo de evangelizar. Faça isso, Senhor. Senhor, eu oro por esse teu filho, tua filha que está retornando para ti. Eu oro por esse teu filho, por essa tua filha que está precisando da tua presença em resposta de oração. Venha abençoar o teu servo, tua serva, para a glória de Deus. Essa, Senhor, é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém.
Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que podem ajudar muito você que ama evangelizar, discipular, falar de Jesus para alguém. Douglas Gonçalves, Jesus Cop, um texto maravilhoso da editora Mundo Cristão, pode ajudar muito você que trabalha com adolescente sobre essa visão do discipulado em Cristo. Sensacional esse material do Douglas Gonçalves. Quero indicar para vocês esse texto, Formação do Discipulador, editora Santos, do Tiago Gonçalves, um material extraordinário, prefácio aí do Juari Carleso. Vale muito a pena você ter esse material em mãos, você que deseja estudar a palavra e ser um discipulador, um evangelizador. Quero indicar também um texto maravilhoso do pastor Paulo, da Assembleia de Deus em Cacoal. Que Deus abençoe o nosso amado pastor. Integração, para você entender o que é integração na igreja. Isso faz parte de um curso de evangelismo do pastor Paulo e discipulado também. Vale muito a pena você entrar em contato para você ter esse material em mãos. Quero indicar para vocês também esse texto do Edson Queiroz, A Igreja Local e Missões, o material da editora Vida Nova. Vale muito a pena você que ama Jesus, você que quer aprender um pouco mais e ensinar a palavra para edificar vidas para a glória do Senhor através desse trabalho junto com os teus alunos. Eu espero muito que a aula de hoje possa ter te edificado, que a palavra de Deus venha falar com você. Eu espero te aguardar aqui na última lição de número 13, para finalizar o trimestre, onde nós vamos trabalhar sobre o futuro da igreja. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.